Hollywood, alimentando. Aí dou 5 minutos de Bíblia. Essa concorrência é desleal. O detalhe é assim, vocês lembram da cura que Jesus fez, daquele cego? Ele disse assim, o que você quer? Aí o cego deu aquela pensada assim, ficou pensando, porque é simples. Bom, hoje eu sou cego, eu estendo a mão, todo mundo me dá esmola. Mas e se eu começar a ver? Se eu começar a ver, eu vou perder a boquinha. Vou perder o meu ponto, meu ganha-pão. Então eu tenho que saber mesmo se você quer enxergar ou quer continuar cego. Parece uma pergunta óbvia, o que você quer? Para um cego? Eu quero ver. Só que ver tem implicações, sabe? Liberdade pode dar medo. Mas liberdade foi o que Cristo deu a vocês. Não deixem que os bancos de uma igreja matem vocês. Não deixem. Porque facilmente nos bancos a gente se engana, pensando que nossa espiritualidade está segura. Quem lê a Bíblia pensa, eu leio a Bíblia, então a minha vida espiritual está maravilhosa. Quem ora e pensa, não, eu oro muito, então. Não existe vida espiritual saudável de quem não ama o próximo. E não existe amor verdadeiro quando se é tão rico da graça e se é tão mesquinho, negando aos outros a luz que um dia te deu liberdade. E a mim também. A não ser que eu não esteja convicto de que a luz me alcançou. Deus curou a tua vista. Jesus quer muito que você enxergue os outros. Essa imagem da gastura, não dá? Dá uma gastura imensa. Mas é isso. Ele tirou o argueiro do seu olho. Nesta manhã, o meu sonho é que ele tenha tirado a falta de visão sobre o que significa esta cidade. Mas mais do que isso, sobre o que significa você. As pessoas estão sem direção. Elas estão confusas, precisando de indicativos. Nossas cidades gemem, pessoas andam pelas ruas, procurando algo em que se apegarem. Existe dor bem aqui pertinho, pertinho de uma igreja tão chique, de pessoas, até o perfume é bom. Tem muito perfume aqui hoje. Mas é só ir aqui direto, tem um viaduto principal da cidade. Esta semana, eu e minha esposa vimos um casal ali. Mas todas as noites tem algumas famílias ali. Jesus é o caminho, é a esperança, é a luz, e eu vou dar um segredo. O segredo dos segredos. O seu encontro com Jesus Cristo e a sua amizade com Ele vai crescer muito mais e vai ganhar uma profundidade muito maior na proporção em que nós nos envolvamos com a missão de buscar e salvar o perdido. Bom, pé na estrada. Temos uma missão nesta cidade.
investir na vida de alguém não tem preço. Não tem preço. Todos têm direito a conhecerem Jesus Cristo. Todos têm esse direito. Todos precisam da graça do Pai. Esta sociedade inteira precisa. As multidões precisam. Jesus olhava para eles, olha hoje, olha para as passeatas, Brasil afora, e tem compaixão de todos. Ele nos convida a amarmos também. Talvez você não saiba, mas vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Se vocês perderem o gosto, a gente não tem mais como salgar Brasília. Hoje, daqui a pouquinho, o sal vai sair do saleiro. Porque no saleiro, a gente não salga. Vamos sair daqui. No sinal de trânsito, ame. Ame. Adquira os livros. R$1, pelo amor de Jesus Cristo. Ninguém vai deixar de fazer a obra missionária. Ninguém vai deixar de espalhar esperança por falta de dinheiro. E se você não tiver, procure a igreja tem. Mas ninguém, no final da história, vai dizer: eu pensei que minha permanência na terra fosse um passeio, por isso que eu me comportei como turista. Ninguém vai poder dizer isso. Todos aqui estamos em missão. Vocês são sal da terra. Vamos louvar ao Senhor, vamos todos ficar de pé e vamos nos despedir deste culto, deste encontro, louvando ao Senhor. A primeira cidade do mundo a passar da casa de 1 milhão de habitantes foi a cidade de Londres. No ano de 1900, Londres era a única cidade no mundo que possuía mais de 1 milhão de habitantes. Hoje no Brasil nós temos 15 cidades que têm mais de 1 milhão de pessoas. Entre elas nós temos São Luís, no Maranhão. Tem alguém aqui que é de São Luís, no Maranhão? De São Luís? Olha ali, eu tenho uma maranhense ali. Ali atrás eu tenho mais 2. Ali também, que bom. Que bom. A cidade de Belém, no Pará também, tem mais de 1 milhão. A cidade de São Paulo é a maior metrópole brasileira. Uma das maiores do mundo, está entre as 100 maiores, as 10 maiores metrópoles do mundo. O Rio de Janeiro também, uma cidade estupenda. Em São Paulo a gente ainda tem Guarulhos e Campinas. Brasília é uma cidade com cerca de 2,5 milhões de pessoas. Assim é. A história das cidades é uma história muito antiga. Deus, quando criou o mundo, Ele nos colocou em um jardim. Ele não colocou a gente em uma cidade. Mas a verdade é que se a história da humanidade começa em um jardim, a verdade é que está proposto que essa história termine em uma cidade. Essa é a proposta. Na realidade, a palavra de Deus fala quem foi o fundador da primeira cidade. Em Gênesis capítulo 4. Bom, versículo 11 diz: Caim, você agora é um maldito sobre a terra, porque a boca da terra se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando você lavrar o solo, ele não te dará sua força. Você vai ser um fugitivo
e você será um andarilho pela terra. Então disse Caim ao Senhor: Senhor, que castigo pesado é esse, Senhor? Eu não posso aguentar esse castigo. Na minha casa, aqui, Senhor, eu sou sacerdote. Todos da família eram sacerdotes. Abel apresentava o seu próprio sacrifício. Caim montava o seu próprio altar e apresentava. Adão fazia a mesma coisa. Senhor, eu sou de uma família sacerdotal. Eu sou um sacerdote. E agora eu estou sendo banido do contexto eclesiástico, Senhor. Do contexto da adoração. Bom. Eis, verso 14, que hoje o Senhor me lança da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, Senhor, vai querer me matar. Quem se encontrar comigo vai fazer planos de tirar a minha vida. O verso seguinte: o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse de morte quem quer que eu encontrasse. E Caim retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, oriente do Éden. A palavra Nod quer dizer fuga. E ele foi para uma terra, a terra da fuga. Ele era um fugitivo. Só que a sentença dele é que ele deveria andar. Ele seria um andarilho pela face da terra. O verso 17 diz que Caim, ele coabitou com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz um filho. O nome desse filho foi Enoque. Enoque significa mestre, instrutor. Tem alguns significados para o nome de Enoque. E Enoque foi o primeiro filho de Caim, neto de quem? Adão e Eva. Neto de Adão e Eva. E Caim construiu uma cidade. E este foi um outro ato de rebeldia. Caim era um homem possuído pelo medo e ele disse: Senhor, como eu vou me proteger das pessoas? Eu fiz mal a alguém. E eu vi o que acontece quando se tira a vida de uma pessoa. Eu sou o primeiro homicida. Vão fazer isso comigo? Mas, de uma forma interessante, Deus decidiu preservar a Caim. E Caim foi para a terra de Nod. Mas ele deveria ser errante. Ele se rebela. E ele decide construir uma cidade. Constrói uma cidade. Caim era um sujeito assim, capaz. Era um sujeito inteligente. Era um líder espiritual. Mas Caim foi rebelde. Ele não queria mais ser errante. Para se proteger, então, Caim fundou a primeira cidade da história da terra. A primeira cidade da história da terra foi edificada por um maldito. O verso seguinte, verso 18, diz que a Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou filhos e a descendência de Caim foi crescendo. Mas no verso 19, Lameque tomou para si 2 esposas.
na cidade, apareceu o primeiro bígamo. O primeiro ato promíscuo apareceu no contexto de uma cidade. Um homem que decidiu ter duas mulheres. Este Lameque, se você contar no verso 18 as gerações, você vai ver que ele é o 7º depois de Adão. Esse Lameque. Ele teve duas esposas. Bom, o nome de uma era Ada, verso 19, está escrito isso. E o nome da outra esposa de Lameque era Zila. Bom, Ada deu à luz a Jabal, que é o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Aqueles que juntam mais do que precisam. Acúmulo de capital. Capitalismo. Pronto, isso. Bom, essa senhora, Ada, foi a mãe de Jabal, e Jabal foi o primeiro mega fazendeiro. Foi o primeiro grande capitalista. Acúmulo de capital. Bom, verso 21 diz que o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai das artes. O primeiro a criar instrumentos musicais, um artista. Naquela cidade já havia empresários, já havia um polígamo, e agora nessa cidade nós temos um artista. E as artes começaram a fazer parte da história das cidades. E começam aqui. Museu, ou melhor dizendo, Teatro Nacional que nós temos aqui em Brasília. Brasília não foi a primeira cidade a inventar. Também não foi Londres, também não foi. Bom, Jubal, na cidade de Enoque, já tinha naquela cidade uma estrutura artística. Não sei se tinha o Ministério da Cultura ainda, mas ali começou um movimento artístico na cidade. O verso 22 diz que a Zila também nasceu um filho. O nome dele era Tubal-Caim. Esse daí foi o primeiro tecnólogo da história. Ele dominava a tecnologia de extração do minério e a confecção de cobre. Ele conseguia extrair e depurar o cobre e preparar artefatos a partir de 2 metais. Um era o cobre e o outro metal era o ferro. A tecnologia. Então nós temos nesta cidade, a cidade de Enoque, a primeira cidade da história da humanidade, fundada por um fugitivo na terra da fuga, que se chama Nod, que quer dizer fuga. Nós tínhamos o começo da tecnologia, artes, e nós tínhamos também um movimento econômico. Se você olhar os três estão assim, são materiais, coisas materiais. O objetivo da cidade foi duplo. Primeiro, abrigar Caim, que em rebelião a Deus não quis ser errante pela terra, quis se esconder ali. Compreensível o sentimento dele. Mas a primeira cidade teve um outro objetivo perigoso. O objetivo de fazer as pessoas daqueles dias se conformarem com este mundo. O objetivo principal foi fazer as pessoas se conformarem com este mundo, dando para elas uma condição agradável, uma condição aceitável de sobrevivência. É incrível porque
a semente de Caim, gente, prosperou. Quando você vai para Gênesis 5, você encontra os descendentes de Sete. E tem um detalhe especial, porque são descendentes de Adão também, mas é por outra linha agora. Assim como pela linha de Caim, Lameque era o sétimo, pela linha de Sete, Enoque. Não o Enoque, filho de Caim. Porque Enoque era neto de Caim. Mas o outro Enoque, que andou com Deus e foi para o céu, este Enoque era o sétimo também. Olha, era um homem difícil. Acerca deste Lameque é dito que na cidade ele também começou a implementar um estilo violento de viver. Um homem lhe feriu e ele tirou a vida deste homem. Depois, um jovem pisou no pé dele. E ele também matou este jovem. E a história da intolerância no sinal de trânsito é antiga. Na primeira cidade da história da humanidade, as pessoas ficaram muito próximas. E se tornaram intolerantes também. E este Lameque disse assim, ora, se Caim, por matar um, morreu de medo, foi amaldiçoado, quanto mais eu que matei 2. É só vocês lerem a sequência do capítulo 4. A verdade é que Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Isso fala de uma busca por riqueza. As cidades têm essa atmosfera. As cidades, elas geram um ambiente competitivo. E você me pergunta, pastor, por que o senhor está comentando a respeito disso? Porque nós moramos em uma cidade e precisamos nos dar conta dos benefícios que uma cidade nos oferece, como, por exemplo, proximidade à assistência médica. Isso é ótimo. Segurança, nem tanto. Nem tanto. Mas uma cidade também oferece riscos. Porque, exemplo de Lameque, as pessoas ficam perto demais. E ele era um homem muito agressivo. E ele achou que uma mulher só era pouco e foi o primeiro a ter 2. Nós encontramos nesta primeira cidade as raízes, o embrião de muitos males que nós encontramos nas cidades de hoje. A verdade é que a descendência de Caim prosperou. Prosperou. Essa prosperidade dos ímpios é uma coisa que sempre incomodou os cristãos. No Salmo 73, Asaf diz, Senhor, a minha fé está para desabar. Porque eu vou à igreja, eu estudo a lição de escola sabatina. Isso ele dizendo, e ele fala de tudo que ele faz, e os ímpios, eles não fazem nada disso e parecem que se dão melhor. Querem outra verdade? A descendência de Caim foi mais competente em evangelizar a descendência de Sete do que o contrário. Isso foi a um ponto tão grande que Deus olhou do céu à terra, olhou assim e disse, valha-me, só sobrou Noé. Só sobrou Noé. Amigos, é um outro poder que as cidades têm. Elas têm um poder de seduzir, de corromper, de transformar a gente em massa e de fazer a gente junto com a boiada. O popular efeito manada. E vai todo mundo atrás. As cidades têm esse poder. E algumas gerações depois, só tinha um justo. Quando você olha o último verso do capítulo 4, é descrito assim, a Sete nasceu-lhe também um filho,
ao qual pôs o nome de Enos. A partir daí se começou a invocar o nome do Senhor. Mas o sucesso desse empreendimento missionário foi muito pequeno. Porque se o empreendimento tivesse dado muito certo, Deus não teria destruído a terra com o dilúvio. Portanto, não subestimem o poder da polis, cidade, em corromper a mim e a você. Se num contexto rural a vigilância se torna muito necessária, num contexto urbano, onde todos somos constituídos urbanoides, onde nos viciamos nas comodidades da polis, das cidades, agora nós somos convidados à vigilância. Porque a primeira geração de missionários sucumbiu e ficou um justo só. E quando Deus quis salvar a humanidade, só salvou uma família. Só conseguiu colocar na arca uma família. Bom, entraram na arca, saíram da arca, e aí agora, três gerações. Bom, 3 famílias, além da de Noé. 3, Sem, Cã e Jafé. Deixa eu mostrar aqui. Bom, aqui são slides que eu coloquei. Esse é Caim. Eu arrumei um Caim com uma marquinha aqui. Né, ele marcado. E aqui, cidade. Tá? Bom, o anjo rebelde. Né? Aqui, os anjos expulsos do céu. Por que eu coloquei esses slides? É simples. Lúcifer estava de stand-by, só monitorando o comportamento de Caim e percebendo que, para os pais dele, ele precisou insuflar ideias para induzi-los ao pecado. Mas Caim não. Deus disse a Caim: Caim, o teu inimigo é o diabo. Não, ele não disse isso. Caim, o teu inimigo é o teu coração. E o inimigo ficou olhando assim e disse: esse daí é o primeiro que peca por vontade própria. Peca com gosto de pecar. Esse peca com sede. O inimigo ficou só olhando. E Caim era objeto de estudo. Porque foi diferente do que ele fez com os pais dele. Teve que disfarçar. Mas esse não. Aí, olha, o pecado vem de dentro. Coisa interessante, né? Essa é a figura mais estupenda que eu já vi. Eu nunca vi uma figura tão estupenda, assim, tão imponente. No dia que eu encontrei essa figura, eu fiquei... Devia ser tremendo. O balançar das vestes dele, só o balançar, produzia música. Só o balançar. Tremendo. Bom, aqui é Babilônia. Mas para cá um pouquinho assim, aqui você tem onde nasce Babel. Babel foi a terra em que nasceu uma outra cidade. Por coincidência, um outro maldito. Descendente de maldito. Cã, amaldiçoado pelo pai, teve um filho chamado Cuxi, que teve um filho chamado Nimrod. E Nimrod era poderoso, era inteligente, tinha fome de poder, era muito político. E aí Nimrod funda a primeira cidade depois da destruição global ocasionada pelo dilúvio. Bom, eles, depois que saem da arca, eles se dividem. Jafé vai mais para o norte, aqui é a Turquia. Sem, os semitas, né? O pessoal lá de Ismael, os descendentes de Isaac, Abraão, tal. Pronto, aqui. E aqui os cananeus.
os cananeus. Eles constroem a cidade de Babel. O Senhor olhou e não gostou do que viu. E percebeu que as pessoas, aglomeradas em cidades, elas tinham a tendência a construírem monumentos em glorificação ao próprio nome. Por exemplo, há uns 3 anos atrás eu fiz a formatura da turma de medicina da Federal do Ceará. E eu me lembro que, entre as coisas que eu falei, eu disse assim, eu sei que esse diploma, vocês vão fazer bom uso dele. Porque a academia que está formando vocês, ela é conceituada. O meu problema não é o que vocês vão fazer com esse diploma, mas é o que esse diploma vai fazer com você. Na polis, nós adquirimos títulos muito mais para uma glória ao nosso nome do que propriamente para servir a humanidade. As cidades, elas têm esse poder de nos corromper em nossa relação, nos tornando competidores entre nós. Pastor, vamos fugir das cidades. Não. Deus lhe chamou para cá. Você tem uma missão aqui. O que você não pode é ser um transeunte ingênuo, que ignore os riscos que estão à sua volta. A primeira cidade era uma ameaça. A segunda não foi menos pior. Não foi. E Deus reprovou o espírito que os congregava naquela polis. E desceu e gerou uma confusão que os espalhou. Pastor, e agora? Agora, depois de conhecermos os males da cidade, eu vos convido a trabalharmos por ela. Porque Jesus nasceu em uma cidadezinha michuruca. Foi criado em uma cidade pior ainda, mas quando ele foi começar o seu ministério, ele foi para uma mega cidade. E Cafarnaum era o ponto de partida para as missões, para as incursões de Jesus pelo território da Judeia e da Galileia. Jesus amou a cidade, porque na cidade ele olhava as multidões e ele, ao invés de muitos espertos que exploram as multidões, e observem bem, todos os poderes constituídos no país, no Brasil e no mundo, amam as multidões. Os religiosos querem as multidões. Os políticos querem as multidões. O comércio, o poder econômico quer as multidões. Todos querem as multidões. Mas só Jesus Cristo olhou a multidão e teve compaixão dela, porque as multidões eram como ovelhas que não possuem pastor. Eu quero convidá-los a lançarmos um novo olhar sobre Brasília. Eu quero convidá-los a amarem esta cidade, a sentirem um pouquinho de sua dor, de seus problemas. Porque tem o registro sagrado, conhece os riscos que é viver nesse contexto onde nós estamos inseridos. Esta semana, Deus me deu a graça de correr atrás. Orem, porque eu entreguei toda a documentação e a gente está inaugurando, a gente está para alugar o nosso primeiro ponto de pregação no plano piloto. Várias igrejas, incluindo adventistas, abriram as portas e fecharam as portas ali. Pertinho daqui. Entrou aqui, na L4, um pouco mais à frente, Vila Planalto. A gente não vai entrar ali como uma igreja.
Nós vamos entrar ali servindo. O espírito da profecia diz que existe uma cunha que ajuda a gente a ser aceito e a cumprirmos nosso papel na cidade. E o nosso papel é curar. Nosso papel é amar. É ter compaixão como Jesus Cristo tinha compaixão das cidades. Ele sempre teve. E Ele nos convida a aprendermos com Ele. A amarmos as cidades. Brasília, para quem não sabe, através de uma pesquisa, de um site de busca por relacionamento com pessoas casadas. Brasília é uma das cidades do Brasil, com base numa pesquisa feita neste site. Eu sei que eu tenho mentes acadêmicas aqui, que gostam da justificativa, deixa eu justificar. Um empresário brasileiro, em 2010, foi aos Estados Unidos, viu lá um site de busca para quem quer se relacionar com gente casada. Viu que esse negócio funcionava lá, trouxe de lá para cá. Em 2011 começou a funcionar aqui. E se vocês observarem bem, nos finais de semana, quando você passar e você vê uma placa escrita motel, está vazio. Você pode ir. Mas quando der meio-dia, que você vê meio-dia durante a semana, que você vê uma placa escrita motel, tem fila. Brasília tem um dos maiores índices de infidelidade, com base neste site, que atende a 17 grandes cidades do Brasil. Entre essas 17, Brasília possui um dos maiores índices. Como o número de pessoas casadas que procuram aventura, ou o número de pessoas que procuram pessoas casadas. Ou pessoas casadas que disponibilizam o seu nome como oferta de prazer. Nossa cidade. Bem-vindos a Brasília. Bem-vindos. Brasília tem um dos maiores índices de solidão. Ah, eu sei. Temos a maior renda per capita do Brasil. Sei disso também, eu sei. Só que, a exemplo do meu capitalista ali, o Jabal, que acumulava, a exemplo dele, não se é feliz com o materialismo de Karl Marx. Não se é feliz. Não se conquista isso. A felicidade não vem por aí. Esta cidade, embora ela tenha a maior renda per capita do Brasil, ela tem muita dor escondida nestes apartamentos. E talvez alguns daqueles que têm que tomar medicação para dor emocional, como ansiedade, como angústia, talvez alguns estejam aqui hoje. Esta cidade geme. Só que nada nesta cidade é mais gritante do que a minha indiferença. Eu não posso mais ficar parado, eu não posso. Não posso. Nós estamos abrindo uma congregação. Vai funcionar como igreja? Vai nos dias de culto. Mas diferente dessa, ela vai abrir todo dia. Todo dia. Para quê? Para curar das dores da alma, para orar, para ajudar as famílias, para curar de vícios, curso como deixar de fumar, por exemplo. E se existe uma coisa que tem muito, é trabalho. Quem disse isso? Cristo. Aí ele disse, a seara é imensa. Os trabalhadores é que são muito poucos. Muito poucos. Filhos de Deus. Na cidade está a minha missão. Por quê? Porque 70%, 75% da população do mundo hoje está nas cidades. Aí eu vim ao mundo não como turista,
Não vim a passeio. Portanto, eu não nasci um turistinha, ou um turista. Estou passeando. Aqui eu não faço nada, aqui eu só trabalho, como e durmo. Vou para o parque, vou para o shopping. Good life. Mas eu não vim ao mundo a passeio. Eu vim ao mundo em missão. Eu sou um missionário. Portanto, eu não vou procurar me esconder da missão. E esta cidade geme. É um povo chique, elegante. Quando você chega numa batida de trânsito que você para, tem sempre alguém dizendo assim: você sabe quem eu sou? Muita gente importante. Muita gente importante aqui. As pessoas se acham por causa dos relacionamentos que elas têm e não pelos que elas são. Essa cidade geme. Geme com a autoestima depreciada. Geme gritando por amigos verdadeiros. Ela não grita por dinheiro. O grito é muito pequeno. Grande é em São Paulo. Aí tem um grito grande. Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, eu conheço tudo. Já morei em quase todas. Aí geme. A dor daqui é diferente. É diferente da maioria. E nós precisamos aprender a curar a alma. Como é que se cura a alma, pastor? Pronto, é simples. Tem uma mulher que não ama mais o marido, aí diz: eu não amo mais o meu marido. Se você começar a conversar com ela e a colocar esperança no coração dela, você vai descobrir que esperança é a arma divina, é o solo onde o amor pode florescer. E aí se joga a esperança. Esperança. E você vê a possibilidade do amor renascer. Vocês pensam o quê? Que bondade é só um sentimento? Bondade é uma arma poderosíssima. É uma arma do amor para banir o mal. Mas a gente acha que bondade é apenas um sentimento bonito ou um ato interessante para pagar um almoço para quem pode pagar um para mim. Todas aquelas virtudes bíblicas são instrumentos divinos que você pode sacar como uma arma para detonar o mal. O mal da indiferença, o mal do esfriamento dos sentimentos. Olhe, bondade, esperança, paciência, fé, hospitalidade, generosidade, são todos instrumentos divinos, equipamentos, dispositivos para curar. E quando eu uso esses instrumentos adequadamente, verdadeiramente, esses instrumentos manifestam a sua eficácia. Não pensem que essas virtudes do Espírito são apenas coisas para identificar o crente. Muito mais do que isso. Meu sonho é 100% da igreja fora do banco, no mundo, em nome de Jesus. É o meu sonho. A gente servindo, a gente se encontrando aqui. Mas a gente amando. A Letícia, você trabalha na universidade, não é? Lá que você trabalha. Ame aquele lugar, ame as pessoas daquele lugar. Se Jesus estivesse lá no seu birô, Ele amaria as pessoas da sua sala. Faça isso. Em algum momento eles vão por engano, vão lhe chamar de Cristo. Ah, você é uma cristã. Vão lhe chamar de Cristo. Não se assuste. Faz parte. Entende? Nós temos um compromisso, uma missão.
Saia do computador, vá ler a Bíblia. Na cidade, a gente quer se esconder. Olha, gente, para cada 5 horas de televisão, nós só conseguimos registrar uma média de 5 minutos de Bíblia. Como é que com 5 minutos de Bíblia, 5 horas de televisão, alguém aqui vai ter vontade nobre? Vontades dignas. Eu estou alimentando a minha alma com Globo.